Fala pessoal, como é que vocês estão? Então eu deixei esse vídeo aqui para poder falar um pouquinho como é que foi essa decisão, né? Então, como decidimos no dia primeiro que realmente ali a gente ia mudar de país. E até o dia 16 a gente precisava sair do Brasil, porque a gente estava com medo de fechar as fronteiras. Ah, era loucura por conta da pandemia? Era loucura, gente. Mas a gente decidiu arriscar, tá bom? Então, o que aconteceu? No dia primeiro a gente já começou a correr atrás das coisas. A gente não falou muito para as pessoas que a gente ia sair primeiro. Gente, a gente tinha muito medo de acontecer o seguinte, de não dar certo, né? E vamos supor, até a gente realmente chegar na imigração, bater pra trás, sabe? Então a gente tinha esse medinho, né? De tipo assim, se a gente chegasse na imigração e batesse pra trás, ok, ninguém sabia, tava tudo certo, a gente depois ia tentar novamente. Mas, às vezes todo mundo sabia, colocava uma expectativa, né? E chegasse lá a gente batesse, tivesse que depois ficar explicando. Então a gente preferiu evitar esses tipos de situações. Eu falei só pra minha família, né, pra minha mãe, pra minha irmã ali, que eu ia embora. E o meu esposo se despediu de algumas pessoas também da família dele, né, gente, foi tudo, tipo, muito rápido. Então, tipo, no dia 3 a gente comprou as passagens. E como é que foi a decisão de comprar as passagens? Essa época ainda era a época do Covid. Então, alguns países exigiam o teste, né, do Covid. Não só o teste, mas também como a vacina. O meu esposo, ele tinha tomado a Coronavac, que não era aceita aqui em Portugal. Eu tinha tomado a Janssen, então tudo bem. Então, a nossa ideia foi Madrid. Madrid, eles aceitam a Coronavac, tá tudo certo. E também as passagens para Madrid estavam mais barata, tá? Então, essa foi a nossa decisão. Vamos para Madrid. De lá a gente vai para Portugal, tá? Então a gente comprou as passagens para Madrid. Compramos essas passagens de ida com bagagem e a volta compramos sem bagagem. E aí, gente, a gente comprou as passagens no dia 3 para poder viajar no dia 13. Então a gente só tinha 10 dias. 10 dias para fazer tudo, para se despedir, para fazer mala, para poder verificar. Como a gente só tinha esse tempo, então a gente decidiu, olha, eu vou ficar com a minha família, você vai ficar com a sua, pra gente ter um pouquinho mais de tempo com a nossa família, porque a gente sabia que ia ser uma mudança radical pra nossa vida. A gente não sabia quando que a gente ia poder voltar pro Brasil, pra gente poder reencontrar nossa família, porque a gente sabia que o tempo que a gente estivesse aqui seriam mais ou menos de 2 anos de manifestação, para poder eles chamarem, para poder fazer entrevista, para poder pegar residência. Então a gente falou, vamos separar aqui, cada um curte a sua família aí, depois a gente vai estar juntinho e a gente embarca, tá? Então, esses 10 dias ali foi muito rápido, gente, passou muito rápido as decisões. Então a gente teve que buscar passagens, né? Então compramos essas passagens aí. Compramos o seguro viagem, que é obrigatório. Tivemos que fazer o PB4 também, que é um requisito para se você tá vindo morar aqui em Portugal, porque você usa o PB4 como se você fosse um cidadão português, né? Paga as mesmas taxas de um cidadão português, porque Brasil e Portugal tem um acordo, tá? Então a gente fez o PB4. Também tivemos que comprar malas, né, para poder vir. A gente optou, pessoal, por trazer apenas uma mala de 23 e uma mochila, porque a gente ficou também com receio, tipo assim, se vocês só estão indo turistar, por que vocês estão com um monte de mala, sabe? Então a gente falou, não vamos correr esse risco, a gente vai ficar apenas 13 dias, né, que era o tempo da nossa passagem. Então a gente falou, vamos levar uma mala de 23 e uma mala de costas, né? Cada um leva a sua de 23 e a sua de costas, né? Então foi isso que a gente fez, gente. Depois de tudo isso pronto, a mala arrumada, chegou o dia do embarque. No dia do embarque, o que aconteceu? A gente deixou para fazer o exame do Covid no mesmo dia, porque a gente fez o exame, o que era rápido, né? O teste rápido, e ele era válido por 48 horas. Ainda bem que a gente fez esse, porque se a gente tivesse gastado aquele que na época era R$350, não ia valer da mesma forma. Por quê? A gente fez esse, que era o rápido, né? A gente pagou 100 euros, 100 reais cada um, e fizemos esse que era o mais rápido. Quando embarcamos, estava tudo ok, deu tudo certo, chegamos em Madrid. Lá em Madrid, gente, o que aconteceu?
pra gente poder pegar nossa mala e desembarcar do aeroporto, sair do aeroporto, a gente precisava fazer um outro teste de Covid. E esse teste, ele não era pago, tá bom? Era totalmente grátis. Então, a gente teve que fazer esse outro teste. Então, ainda bem que a gente não gastou tanto, né, fazendo o teste do Covid, porque a gente ia precisar fazer um outro teste, gente, que foi horrível, né? Aquele teste é horrível, né, do Contonete. Então, assim, a gente fez esse teste, deu tudo certo, que a gente tava negativo pro Covid, e aí sim, eles deixaram a gente pegar as nossas malas, porque se desse positivo, a gente não ia poder desembarcar. A gente não ia poder ficar no país. Então deu negativo, eles deixaram a gente pegar as nossas malas e aí a gente foi pro hostel, tá bom? Então a gente chegou ali em Madrid, foi tudo muito legal, a gente conheceu a cidade um pouco, mesmo cansativo. Só que a nossa intenção, gente, não era gastar muito, tá? Então a gente preferiu fazer coisas ali a pé mesmo, porque a gente não queria gastar, porque a gente sabia que estava vindo para morar. A economia que a gente tinha juntado era o suficiente para a gente ficar algum tempo até a gente se estabilizar. Então foi isso que aconteceu, tá bom? A próxima parte, gente, eu vou falar como é que foi o hostel, como é que a gente alugou essa questão do hostel para vocês saberem um pouquinho, porque o vídeo é um pouquinho também mais longo, porque eu vou falar como é que foi a decisão dos arrendamentos que a gente teve, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e me segue.